Bom dia, pessoal. Vamos à nossa aula síncrona da disciplina de Estrutura de Dados 2. Hoje, a gente vai dar continuidade no nosso estudo sobre implementação de grafos. Então, na nossa última aula, a gente viu sobre representação, a gente começou a estruturar o nosso algoritmo, o nosso código, para poder representar um grafo através de uma matriz de adjacência. A gente viu que a gente pode ter diferentes tipos de representação. E aí, só lembrando que o código que a gente começou a trabalhar na nossa última aula aqui, então a gente fez a representação do nosso grafo através de uma matriz de uma dimensão máxima pré-definida. A gente criou a nossa função de inicializar, que basicamente é zerar o grafo inteiro. E a gente está contando a quantidade de conexões ou arestas que a gente vai ter aí entre os nossos elementos do nosso grafo. A gente está considerando o nosso grafo como um dígrafo, ou seja, um grafo direcionado. Então, toda vez que a gente vai adicionar uma aresta aí, ou seja, adicionar uma conexão entre os vértices ou entre os objetos que a gente tem dentro do nosso grafo, a gente vai receber o nosso grafo, a origem e o destino dessa conexão que a gente vai ter, né? Então, a gente está colocando aí a nossa conexão, representando com um só da origem para o destino e incrementando as quantidades de arestas. Para poder remover, a gente só vai lá e zera, né, essa posição que a gente viu. Aqui para poder printar o nosso grafo. Então, é só um print de uma matriz normal, a diferença que a gente está identificando ali em comum aí. A gente colocou o código aí para poder salvar e carregar o nosso grafo. Isso aqui para que a gente não precise, para um determinado grafo que a gente está fazendo o teste, né, toda hora ficar digitando todas as conexões para testar os nossos algoritmos. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver alguns algoritmos aí que envolvem grafos. E aí, dentro desses algoritmos aí, agora a gente vai ver o primeiro, se a gente consegue ter o alcance de um determinado objeto a outro, ou seja, de um vértice a outro. Então, pressupondo aqui que eu tenho esse grafo, se eu quiser sair aqui do meu primeiro vértice e chegar aqui no meu vértice 8, eu tenho alcance para ele? Então, quando eu tenho aí uma quantidade de vértices limitada, uma quantidade de objetos limitados, pode ser claro isso. Mas eu quero saber se eu tenho conexão, se existe conexão entre um conjunto de objetos. Isso é aplicado em vários pontos, desde aí de conexões entre redes sociais, conexões de pontos de energia. Eu tenho conexão, eu tenho como chegar no outro ponto? Então aqui do 1 eu posso ir para o 2, que posso ir para o 4, que posso ir para o 7, chego no 8. Então quer dizer que eu tenho uma conexão. Mas aí eu posso ter um determinado vértice, por exemplo, 9 aqui, eu não consigo ter conexão com nenhum outro, porque eu não tenho ligação aqui. Todo o resto aqui nesse gráfico de exemplo a gente teria. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter que ter uma estrutura, ter um algoritmo que, dado um vértice de origem e um vértice de destino, a gente consiga saber se eu tenho conexão, se eu tenho alcance. Então, esse é o primeiro dos algoritmos que a gente vai ver aqui de implementação, para depois a gente ver o nosso algoritmo de busca em profundidade. Então, o que a gente vai ver agora é o nosso algoritmo de existência de um caminho. Então, dado aí o nosso grafo, eu tenho o meu conjunto de objetos, que são os meus vértices aí, e eles são rotulados, e a gente quer saber se eu consigo chegar em um determinado ponto, partindo de uma origem. Então, a gente vai utilizar um vetor auxiliar, que a gente vai chamar de visitados aí, e sempre que eu conseguir partir dessa origem, todo vértice que eu conseguir visitar a partir da minha origem, a gente vai marcar ele com 1. Então, eu vou ter aí um vetor de visitados, que ele vai ser da mesma ordem do meu grafo. Então, se o meu grafo tem tamanho máximo, o tamanho do meu vetor aqui de visitados também vai ter tamanho máximo. E aí, assim, a gente vai saber que se dado uma origem para todo vértice que eu passar, eu marcar com 1 no vetor, dessa maneira eu vou conseguir realizar essa avaliação. Que depois, se eu olhar nesse vetor de visitados, eu vou lá no índice 3. Então, quer dizer que saindo da origem, indo para o 3, ele consegue ter alcance. Eu vou lá no índice 10. Se tiver com 1, saindo da origem que eu defini, lá no índice 10 eu tenho alcance. Se eu, o índice 5, se tiver 0, saindo da origem, lá para o índice 5, para o vértice 5, eu não tenho alcance. Então, assim, o que a gente vai precisar aí? A gente vai precisar desse nosso vetor aí de visitados. Eu vou chamar ele aqui de visit aí, né? Então, a gente vai criar esse vetor aí e, dado uma origem, por exemplo, aqui do 0, eu quero saber a todos que ele tem alcance. Ele vai ter alcance a todo mundo. Partindo do 5, eu quero saber a quem ele vai ter alcance. Partindo do 4, eu quero saber a quem ele vai ter alcance. Então, dado um objeto, eu quero saber se eu consigo chegar em outro objeto, ou seja, e olhando o vetor de visitados, eu consigo saber todos.
Então, o que a gente vai ter? A gente vai separar em duas funções. Uma que vai ser o alcance e a outra que vai explorar, que vai ser uma função recursiva. A função de alcance aqui, a gente vai receber o nosso grafo, a origem e destino, para saber se eu vou ter alcance ou não. A primeira coisa a fazer vai ser o quê? Pegar esse vetor de visitados e zerar ele. Ou seja, eu parto do pressuposto que eu não tenho alcance a ninguém. E aí, para cada um que eu tiver alcance, eu vou marcando com 1. E aí eu peço para poder explorar. Esse algoritmo de explorar, que é o algoritmo recursivo, ele vai explorar o meu gráfico. Então, independe aí de quantos objetos, ou seja, quantos vértices ele tiver, eu vou explorar ele partindo da minha origem. E o que ele vai fazer? Partindo da minha origem, para todo vértice que ele tiver conexão, eu vou marcar com o meu vetor de visitados. Então, basicamente, partindo da minha origem aqui, nessa origem aí, né, ele tem partindo dele, eu vou marcar com o meu vetor de visitados, na posição dele, né? E aí, depois, eu vou explorar cada uma das posições. Então, eu vou ver lá, ó, eu estou partindo do zero. Aí, eu vou ver aqui, do meu vetor na posição 0, da minha matriz na posição 0, que a gente está representando com matriz de adjacência, e aí eu vou ver se ele tem alcance, ou seja, se ele está conectado a qualquer outro. Então, ele está conectado no 0, 0? Não. No 0, 1? Tá, ele está conectado no 0, 1. Eu já visitei o 0, 1? Não. Então, eu vou explorar a partir do 1 agora. Então, ele vai dar uma nova entrada, é recursivo, e agora ele vai a partir do 1 aqui. 1 tem conexão com 0? Não. Tem conexão com 1? Não. Tem conexão com 2? Tem. Vai lá no 2, marca como visitado. Isso quer dizer o quê? Que a partir do 0, ele consegue ir para o 1, consegue para o 2. Marca o 2 como visitado. Dá o loop e agora vai aqui para o 2. 2 tem conexão com 0? Não. 1, não. 2, não. Com 5? Tem. Então, dá uma nova entrada, marca o 5 como visitado e assim por diante. Então, para cada adjacência que qualquer objeto que eu tiver, ou seja, qualquer vértice que eu tiver conexão dentro do meu grafo aqui, a gente vai marcar com 1. Então, vamos implementar ele aqui, que aí fica mais fácil e a gente vai fazendo uma representação. Então, o algoritmo de alcance, o que ele vai dizer para a gente? Se partindo de um determinado nó, eu consigo chegar em qualquer outro nó. Como que a gente vai fazer? Vou ter esse vetor de visitados e essa aplicação, esse tipo de estrutura, ele pode ser generalizada para outros problemas. Então, eu tenho uma matriz, eu quero saber se alguma coisa está acontecendo nela. Sempre que acontecer, eu vou ter lá um vetor que vai representar linha ou coluna, e eu vou marcar com 1 se existir, com 0 se não existir. Então, 1 aqui, ele tem conexão com 2, então vou lá no 2 e marco como visitado. O 2 tem conexão com 4, vou lá no 4 e marco como visitado. O 4 tem conexão com 7, vou lá no 7 e marco como visitado. O 7 tem conexão com 5, vou lá no 5 e marco como visitado. O 3 tem conexão, e assim por diante. A gente vai fazendo dessa maneira. Então, partindo de uma origem, sempre que qualquer objeto tiver adjacência com o outro, adiante a gente vai marcando com 1. E dessa maneira a gente vai conseguir explorar todo o gráfico. Esse que é o bacana, né? Então, aqui, ó, a gente vai precisar, dentro daquele código que a gente fez na nossa última aula. Então, esse material está lá dentro do material da semana síncrona da aula passada. Então, a gente vai criar um vetor aí, que a gente vai chamar de visit, e ele vai ter a quantidade máxima de elementos. Esse vetor, ele vai ser um vetor aqui, uma variável global, porque a gente vai olhar ela, a gente vai utilizar ela em diferentes funções. Então, a gente vai usar desde lá da função que vai ter o alcance até nessa função que vai explorar. Que quem vai fazer o trabalho realmente vai ser a nossa função de explorar. Joia? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a nossa função de alcance. E quem vai fazer o trabalho vai ser realmente a função de explorar. Então, vou colocar aqui, tem uns prints, o load, vou colocar aí embaixo aqui antes do menu. Beleza? Então, a gente vai criar a nossa função de... se tem alcance e se não tem alcance, vai ser inteiro, né? Vai ser void a explorar, que ela vai marcar tudo para a gente. Então, se tiver alcance partindo da origem para o destino, a gente retorna 1. Se não, a gente vai retornar 0. Então, a gente vai chamar aí de alcance no gráfico. Então, a gente vai receber o nosso grafo, com passagem de parâmetro. Não precisa ser por referência, a gente não vai alterar nada, a gente só vai olhar. Então, vamos receber por valor mesmo. Vamos receber uma origem e vamos receber um destino. Então, partindo de uma origem, eu quero saber se eu consigo chegar em um determinado destino dentro do meu gráfico. Então, esse é o algoritmo que a gente vai ter. Então, para isso,
a gente vai precisar uma variável aqui, o i, só para eu poder percorrer o meu vetor e zerar ele, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é zerar o vetor. Para o meu i sair de zero, enquanto meu i for menor que a quantidade de elementos, que é o máximo, né? E mais. Então, a gente vai fazer o nosso vetor de visitados na posição de receber zero. Então, a primeira coisa que a gente fez é zerar ele. Quem vai fazer o trabalho realmente vai ser o nosso algoritmo de explorar, que a gente vai criar ele na sequência. Então, depois que a gente explorar, o que o explorar vai fazer? Partindo da origem, ele vai ver todo mundo que tem conexão, vai vir nesse vetor de visitados e vai marcar com 1. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu olhar nesse vetor de visitados em qualquer posição, tiver 0, quer dizer que não tem alcance. Se tiver 1, tem alcance. Então, é só a gente fazer o quê? Se no meu vetor de visitados, na posição do destino aqui, tiver 0, não tem alcance. Se tiver 1, tem alcance. Beleza? Então, é só a gente fazer um if aqui, ó. Se lá no meu vetor de visitados, na posição do destino, tiver 1, o que eu vou fazer? Vou retornar 1. Se não, o que eu vou fazer? Return 0. Coloquei aqui só para poder simplificar dessa maneira aqui. Ó, então, se depois que eu explorar, a gente vai criar a função aqui agora. Essa função que vai fazer o quê? Vai marcar o meu vetor de visitados, todos os vértices, partindo da minha origem que eu consigo chegar nele. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou verificar. Se tiver adjacência, ou seja, se partindo da minha origem em todas as posições possíveis, ou seja, todos os vértices. Eu estou falando que eu tenho max vértices aqui, então eu vou testar para todos os vértices. Se eu tiver adjacência, eu marco com 1. Caso contrário, eu marco com 0. Beleza? Se vocês não quiserem colocar aqui, ó, vamos arrumar bonitinho aqui, senão vai ficar muito feio aqui. Vamos colocar um if se eu arrumar aqui. Aí, beleza. Agora a gente vai fazer a nossa função aqui de explorar. Então, vamos criar ela aqui. A função de explorar não vai retornar nada. Ela só vai marcar o nosso vetor de visitados. Beleza? Opa, não é o V, não. É visit que eu chamei, né? Esse meu vetor de visitado. Visit. Na posição do destino. Então, a nossa função explorar aqui, o que ela vai fazer? Ela vai marcar com 1. Toda vez que qualquer objeto que eu tiver, ele tenha adjacência. Então, para que a gente consiga explorar, a gente vai receber o nosso grafo, passagem parâmetro por valor mesmo, que a gente não vai alterar, né? E a gente vai receber um vértice, que eu vou explorar a partir desse vértice. Ah, mas você não falou que vai explorar a partir da origem? Sim, o primeiro vértice que a gente vai receber é a origem. Aí depois, essa origem tem adjacência, por exemplo, eu estou saindo do 0, né? Essa origem tem adjacência com 2, aí eu vou chamar a função explorar de modo recursivo, e aqui no lugar do V vai vir quem? O 2. E aí vai ver com quem que o 2 tem adjacência. Ah, o 2 tem adjacência com 5. Chama recursivo e vai vir aqui explorar a partir do 5. Então, a função explorar ela vai ser recursiva. Toda vez que eu receber um vértice, ele tiver adjacência com qualquer um, e eu não visitei ele ainda, o que é não visitei? Eu não marquei o vetor de visitados com 1 aqui. Então, a gente vai explorar ele. Explorar é o quê? É verificar todas as adjacências e marcar com 1. Beleza? Ó, então, vamos criar um i aí normal, né? Só para a gente poder percorrer. Vamos colocar um j aqui, ó, porque só para ficar mais semântico, na representação, ó, o que a gente tem? Deixa eu até aumentar aqui, ó. Aqui, na linha, vai ser o vértice que eu estou explorando. E aí eu vou percorrer todas as colunas dele. Ou seja, eu estou com um vértice, que representa a linha, e eu vou percorrer todas as colunas. Se eu tiver um em qualquer uma da coluna, isso representa uma adjacência. Então, ali, o que eu vou movimentar é um índice de coluna, e não um índice de linha. E só para ficar mais semântico aí, né, mais claro, quando a gente vai movimentar a coluna, a gente usa o J. Mas, se quiser colocar aí, também não tem problema nenhum. Então, para esse vértice que eu acabei de chegar, a gente vai lá e vai marcar o vetor de visitados na posição desse vértice com 1, porque eu acabei de ir para ele, né? Ou seja, se eu não fui para ele ainda, eu estou indo para ele nesse momento aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou verificar lá na minha matriz, ou seja, ó, eu mandei explorar aqui, por exemplo, o 2. Então, o 2 é o V. E aí, eu vou percorrer toda a linha, eu vou fazer um for do J, vou percorrer a linha inteira aqui do 2, ou seja, mudando as colunas, vou mudar o J, e verificando se qualquer posição tem adjacência. Então, for para o meu J saindo de 0, enquanto o meu J for menor
que é a quantidade de colunas. Então, no caso aqui, a gente tem uma matriz aqui, a gente está representando o nosso grafo como uma matriz de adjacência. Então, eu tenho a ordem da matriz, a mesma ordem do grafo. J mais mais. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou verificar se nessa posição que eu estou tem adjacência. Então, se nessa posição que eu estou lá no meu gráfico, então, meu grafo, ponto, a minha matriz do grafo, né? Lá na posição do vértice que eu estou explorando. O V é o vértice que eu estou explorando. Naquela coluna, lembra? Estou mudando a coluna. Se naquela posição tiver 1, quer dizer que eu tenho adjacência. Beleza? Se eu tenho adjacência ali, o que eu tenho que fazer? Tenho que ir para lá, na hora que eu for, ele vai dar a entrada e vai marcar o vetor de visitado com 1 e explorar a partir dele. Então, se for 1, eu vou para lá. Só que eu só vou explorar esse determinado vértice, esse determinado objeto, se eu não explorei ainda. Como que eu sei se não explorei ainda? Se o meu vetor de visitados, nessa posição que eu estou específico, né, que é a posição do J, foi igual a 0. Ou seja, eu tenho adjacência, ó, eu estou no vértice 2. Aí eu estou olhando todo mundo que o 2 tem adjacência. O 2 tem adjacência com 5. Beleza. Então, quer dizer que na posição 2, 5 é igual a 1. Tem adjacência. Eu já visitei o 5. Se eu já visitei o 5, eu não vou visitar de novo. Beleza? Então, ó, eu só vou para lá se for igual a 0 e se tem adjacência. Então, se acontecer isso, o que eu vou fazer? Vou explorar o meu grafo. Ou seja, vou chamar recursiva, o nome da função. Vou chamar ela de forma recursiva, passando o meu grafo e passando quem? O meu J. Ah, mas o que é o J? Ó, o 2 tem adjacência com o 5. Não visitei ainda? O que vai acontecer? Chama o explorar e vai explorar no 5. E aí, o que vai acontecer? Vai vir aqui no 5 e vai verificar todo mundo que o 5 tem adjacência. O 5 tem com o 3. Eu já fui para o 3? Ah, já fui, então não vou mais. Não foi, então vai para o 3. E aí, vai explorar a partir do 3. Então, ele vai explorando a partir de cada um. Qual que é a ordem de explorar? Por exemplo, o 5 tem adjacência com 3 objetos, com 3 vértices. Aqui, na nossa lógica, ele está partindo do primeiro. Então, sempre ele vai explorar a partir do primeiro que ele recebeu. O primeiro, quer dizer, é o menor valor, porque a gente está fazendo um for aí dentro dessa estrutura. E só isso que vai funcionar. Então, só para a gente poder entender aqui, ó, se eu fosse explorar a partir do 1 aqui, ó. Então, ó, 1, ele tem adjacência com 2 e com 3, mas para onde que ele vai? Vai para o 2, que é o menor. E aí vai explorar a partir do 2. O 2 tem adjacência com quem? Tem com 4. O 4 tem adjacência com quem? Com o 5 e com o 7. Mas para qual que ele vai? Para o 5. O 5 tem adjacência com quem? Com o 3 e com o 7, mas ele vai para o 3. O 3 tem adjacência com quem? Com o 9. O 9 tem adjacência com quem? Com ninguém. Volta no 3. O 3 tem adjacência com mais alguém? Não. Volta no 5. O 5 tem adjacência com mais alguém? Tem. Com 7. O 7 tem com 8. O 8 tem com 6. O 6 tem com alguém? Tem com 2. Mas com 2 aqui, ele já foi visitado. Então, volta no 8. O 8 tem adjacência com quem? Com o 9. Mas o 9 já foi visitado. Volta no 7. O 7 não tem com mais ninguém. Eu vim do 5. O 5 não tem com mais ninguém. Volta no 4. O 4 não tem com mais ninguém. Volta no 3, no 2. O 2 não tem com mais ninguém. Volta no 1. O 1 tem com mais alguém? Tem com 3, mas o 3 já foi visitado. E aí ele vai explorar. Então, o algoritmo de alcance, o que ele vai fazer? Até a gente tem aqui, ó, tinha aqui para a gente poder verificar o alcance. Cheque. Deixa eu ver aqui. A gente vai fazer o algoritmo de busca. Aqui, ó. Procurar todos os caminhos. Acho que vai ser daqui, partindo da origem até o destino. Ah, tá. Aqui a gente está verificando um caminho. O outro algoritmo que a gente vai ver na sequência é o algoritmo de busca em profundidade, que usa essa mesma lógica que a gente está vendo aqui. Então, partindo de uma origem, como que ele vai explorar? Está vendo? A forma de explorar é esse que a gente está vendo. A única diferença é que a gente vai ter uma sequência aí que a gente vai mostrar qual que a gente está explorando. Então, com isso aqui, o que a gente vai fazer? Todo vértice que a gente tiver, a gente vai lá e vai marcar ele, ok? Então, vamos pegar e vamos colocar. Deixa eu colocar aqui esse código. Vou colocar o do alcance primeiro, aqui no chat. O pessoal está acompanhando. E vou colocar aqui o de explorar aqui.
Coloquei os dois aqui e agora a gente vai criar uma função, né? A gente só tem inserir, remover. Vamos colocar o 3 aqui. Alcance. Aí, para a gente saber se tem alcance, eu vou passar a origem e o destino. E a gente vai olhar lá o nosso vetor, para a gente poder verificar se realmente a gente tem alcance ou não. Vamos receber aqui, no caso que vamos copiar o case 2 aqui, que a gente vai precisar de origem e destino aqui. Vamos colocar o case 3. Vértices para verificar alcance. Beleza. A gente vai ler origem e destino, só que ao invés de remover, a gente vai utilizar o alcance, passando nosso gráfico por valor, qual que é a origem, qual que é o destino. Beleza. E dessa maneira aqui, o que o alcance vai retornar para a gente? 0 ou 1. Então, a gente tem que fazer um if aqui, né? Se eu chamar a função do alcance aqui, passando a origem, e o retorno for 1, ou seja, se tem o alcance e o retorno for 1, eu vou colocar aqui o printf. Printf possui alcance de %d para %d. E aí a gente coloca a nossa origem e o nosso destino. Se não, printf não possui alcance. Então, a gente vai conseguir saber se a partir de um determinado objeto eu tenho alguma conexão com o outro. Ou seja, não importa quantos passos eu tenho que dar. Então, partindo de objetos, se eu tenho conexão ou não com o outro. Deixa eu colocar esse case aqui também para poder adiantar a nossa vida. E aí a gente vai... Um ponto legal é quando a gente chamar o alcance aqui, ó, a gente pode printar o nosso vetor. Então, se a gente pedir para printar esse vetor, a gente vai conseguir enxergar. Mas vamos rodar aqui primeiro, ver se vai dar certo. A gente já tinha, ó, a gente carregou um grafo. Eu tinha colocado um arquivo na aula passada. Não tinha colocado um arquivo, mas eu tinha colocado só um objeto, tá vendo aqui, ó? Conexão do 0 com o 1 aqui. Deixa eu colocar esse exemplo que a gente tem aqui. Ó, igual a gente tem. Aqui a gente está até de 1 até 9. Ó, vamos modelar esse grafo aqui, ó. Eu vou remover a conexão e aí a partir dele a gente usa ele como exemplo para o nosso teste, né? Deixa eu ver se tem algum outro na nota de aula aqui. Tem esse menorzinho aqui, ó. Vamos usar esse menor aqui, ó. Acho que vai ficar melhor para a gente conseguir enxergar. Então, esse que está na nota de aula aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui para eu conseguir copiar aqui os dados. Deixa eu colocar no cantinho, depois eu mudo ali. Aí, olha lá. Eu tenho conexão de 0 com 1, beleza? Mas não peguei o grafo, eu quero o grafo. Não quero a matriz, né? Aí, beleza. Eu tenho conexão de 0 com 1, tem de 1 com 2. Ó, tem de 1 com 2, tem conexão de 1 com 2. Tem conexão de 2 com 5, de 2 com 5. Tem conexão de 5 com 3. 5 com 3. Tem conexão de 5 com 4. Tem conexão de 3 com 1. Deu certo aqui, né? Então, olha lá, tem o 0 com 1, tem 1 só faz com 2, o 2 ele faz conexão só com 5, o 3 ele faz conexão com 1, o 5 faz conexão com 3 e com 4, e o 4 não faz conexão com ninguém. Então, a gente está representando isso aqui. Legal que se a gente sair agora, a gente já vai ter salvo ele no nosso arquivo. E aí, quando a gente pedir para poder explorar, para poder verificar o alcance aqui, ó, eu quero verificar o alcance. Ó, 1 tem alcance com 4? Ó, opa, deu alguma coisa errada. Verificar o alcance, se o 1, 2, 5, 4. Deu alguma coisa errada no nosso código aqui, ó. Ao invés de verificar, 1, 4 não possui. 1 tem com 2, o 2 tem com 5,
o 5 tem com 4. Vou fechar aqui, a gente tem algum problema aqui no algoritmo. Vou sair aqui, arquivo salvo. Vamos olhar aqui o que está acontecendo. Alcance, se a gente passar a origem e o destino, a gente leu. Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer para verificar se o nosso algoritmo está funcionando. Ah, eita! Olha aqui que a gente fez. Aqui, ó. A gente fez explorar e eu tinha deixado para chamar o explorar comentado. Então ele não veio e não marcou. Eita, vamos chamar o explorar aqui, né? Passando o meu grafo a partir da minha origem. Faltou isso aqui, ó. Vou colocar o alcance do grafo de novo e de novo. Aí a gente pode deixar como comentado aqui, ó, e não chamou. Aqui, ó, a gente marca como 0, e aí depois a gente vai explorar. Quando ele vai explorar, que vai marcar. E aí, depois que marcou, a gente vai verificar. Então, ele marcou, se a gente olhar, ele vai marcar, né? Só que a gente não estava executando o explorar. Tinha faltado isso aqui. Agora, vamos ver aqui. O legal é que como eu saí com 0, saí. Graças a Deus. Porque aqui, ó, tá tudo... Aquele gráfico que a gente viu, ó, ele tá montadinho aqui. Então, vamos olhar aqui. Agora, se eu colocar se tem alcance. Ó, eu tenho alcance do 1 com 4? Não, possui alcance de 1 para o 4. Eu tenho alcance de 4 para o 3? Não possui alcance. Ó, do 4 eu não consigo para o 3. Ah, mas o que fez aqui por trás? Ele gerou esse vetor e a gente está olhando o vetor. Então, aqui, ó, a gente pode fazer um print aqui, ó, no vetor, ó, só para a gente poder enxergar ele. Ó. Printf. Vamos colocar aqui. Centro D. Espaço. Isso aqui é só para a gente poder ver o vetor, beleza? O vetor de visitados. E a gente vai ver o nosso vetor de visitado na posição de I. Então, isso aqui vai fazer a gente ver o nosso vetor de visitados. Beleza? Depois que a gente chamar o alcance, ele vai dar uma pausa aqui. Acho que vai. Então, vamos ver como que ele vai dar a saída. Ele vai printar ali e talvez ele vai sobrepor alguma coisa, mas vamos lá ver. Isso aqui é só para a gente ver o resultado do que ele faz, né? Ó, então, a gente tem o nosso gráfico. Quero saber se eu tenho um alcance aqui, ó. Então, eu tenho alcance do 1 para o 4? Ó, do 1 para o 4 possui alcance. O que ele fez aqui, ó? Esse aqui é o nosso vetor de visitados, ó. De 0 a 9. Então, do 1, eu tenho alcance para o 0? Não, não tem alcance para o 0. Ó. Do 1 não tem alcance para o 0. Tem alcance para ele mesmo. 1 tem alcance para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5. E aí não tem alcance para mais ninguém, porque nesse gráfico, a gente não representou mais nenhum objeto. Aqui é a quantidade máxima que a gente tem. Ó, então, partindo do 1, ó, eu não tenho alcance aqui para o 0. E a gente tem alcance para todos os outros objetos que a gente tem. Então, o que a gente faz aqui? A gente zera esse vetor. Toda vez que chama, a gente zera ele e vai gerar ele, colocando uns, partindo da origem para todos os destinos que eu tenho alcance. E aí, para saber se tem alcance ou não, é só verificar. Ó. Se eu quiser saber se o 1 tem um alcance para o 5, é só ir lá verificar. Aqui na posição 5 está 1? Tá. Então, quer dizer que a gente tem alcance. Então, o que é gerado aqui, ó, quer dizer, do 4, eu tenho alcance para o 3? Não, ó. O do 4 está inteirinho zerado. O 4 só tem alcance para ele mesmo. Ou seja, porque ele está ali. Ele só consegue estar nele. Ele não vai para nenhum lugar. Que a gente vai lá e marca com 1, né? Beleza? Deu para entender aí? Então, esse print aqui, ó, do vetor, é só para a gente poder verificar. E aí, o que a gente vai fazer agora? Existe uma outra generalização aí desse algoritmo, baseado em busca, né, em verificação, que é o busca em profundidade. Então, dentro do grafo, a gente tem dois algoritmos, que é o busca em profundidade e o busca em largura. Busca em largura, ele vai, como a gente falou ali, em largura, né, ele não vai explorar a fundo, e o busca em profundidade, que é o DFS, Deep First Search, ele é uma generalização, ele é uma alteração desse algoritmo que a gente acabou de ver, de existência de um caminho. Do existência de um caminho, se eu consigo ir procurando um determinado caminho dentro do meu grafo, eu vou só marcando se eu consigo ir ou não. Agora, que no busca em profundidade, eu vou marcando a ordem topológica que eu vou passando. Então, basicamente, é o quê? Eu estou no 1, consegui ir para o 2? Então, o 2 é o meu segundo nó.
é o meu segundo objeto. Do 2 eu consigo ir para o 5, então 5 é o meu terceiro. E assim por diante. Então a gente vai explorando aqui, sempre em ordem, né? A busca em profundidade ela não resolve nenhum problema específico, mas ela é um pré-processamento para que a gente consiga resolver alguns outros problemas. Então, se a gente pensar que uma aplicação, se a gente tiver dependência de tarefas, então eu tenho lá, eu preciso instalar um determinado pacote, um determinado aplicativo, uma determinada biblioteca, e eu tenho uma dependência aqui dentro dessas bibliotecas. Então, quem já mexeu com Linux, às vezes você vai instalar um determinado pacote, uma determinada aplicação, e ele fala que tem várias outras dependências. Então, para instalar aqui o compilador, o GCC, por exemplo, eu tenho várias dependências, e essas dependências, elas podem ser denotadas, essas ligações, né? Através de um grafo, e a ordem que eu vou fazer isso vai depender da necessidade. Então, para instalar o GCC, eu preciso instalar esse outro pacote, o Binitulus. Para instalar ele, eu preciso desses outros dois. Então, eu preciso vir aqui, instalar esse, depois vir instalar esse, para depois realizar a instalação desse pacote anterior. Então, a ordem topológica que a gente tem aí, ele influencia. Então, por quê? A gente pode ter uma dependência entre as tarefas. Então, cada vértice que a gente vai ter aqui, ele vai denotar uma determinada aplicação, e essa ligação que a gente tem, que são as nossas arestas, ele vai denotar as dependências. Então, partindo de qual que eu tenho que fazer primeiro? Aí eu vou ter que explorar em profundidade, executar tudo que está mais adiante para depois voltar executando a instalação que eu tenho anteriormente aqui. Então, a gente vai fazer a implementação do algoritmo de busca em profundidade. A lógica que a gente tem é bem parecida. A gente vai ter aí um vetor de visitados da mesma maneira. A gente vai iniciar, vai marcar ele todo aí com 0 ou -1, tanto faz aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Para cada elemento que a gente tiver, e aí no busca em profundidade, para cada elemento que a gente tem, então, por isso que eu estou aqui com o meu I e meu J, né? Eu vou verificar se eu tenho adjacência e se eu não visitei ainda. Se eu não visitei ainda e se eu tenho adjacência, ou seja, se é maior que 0, ou se é igual a 1, né? Tanto faz aqui, a gente vai pegar e vai explorar. E na hora de explorar, a única diferença que a gente vai ter aí é que a gente vai, ao invés de marcar com 1 meu vetor de visitados, a gente vai incrementar um contador. Esse contador aí, a gente inicia ele de 0 e conforme eu vou passando vai ser 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente vai conseguir ver a ordem e a gente consegue verificar qual a adjacência que também que está sendo explorada. Então, aqui no caso, no busca em profundidade, eu não vou falar uma origem e um destino. Ou seja, no busca em profundidade, a gente pode falar a origem se a gente quiser. Eu vou explorar a partir de um determinado vértice. No nosso caso aqui, a gente nem vai passar qual que é a origem. A gente vai começar a partir do primeiro elemento que a gente tem. E aí, depois, a gente vai explorar todo o nosso grafo. E depois a gente pode alterar aqui, partindo de uma origem. A gente não tem problema quanto a isso. Então, no algoritmo de busca em profundidade, então, se a gente tem aqui, vai ser a ordem que ele vai passando. Essa aqui é a execução do algoritmo de busca em profundidade. Ó. O 1, ele tem adjacência com 2, com 3. Para qual que ele vai? Para o menor, que é o 2. Ó. Então, ele partiu do 1, depois veio para o 2. Do 2, ele tem adjacência com o 4. E aí, depois, ele veio para o 4. Ó. Tá vendo? O nosso percurso aqui. Ó. O 4, ele tem adjacência com quem? Ele tem adjacência com o 5 e o 7. Ele vai para o 5. O 5 tem adjacência com o 3. O 3 com o 9. Do 9 aqui ele não tem para onde ir. Ele volta no 3. O 3 tem para onde ir, volta no 5. O 5 vai para o 7. O 7 vai para o 8. O 8 vai para o 6. O 6, por que ele não vai para o 2? Tá vendo que está cinza aqui? Porque o 2 já foi visitado. Então, lá no vetor de visitados, o 2 já está marcado. Então, dado uma origem, ou partindo do primeiro objeto que a gente tiver, a gente vai explorar ele, vai explorar todo o nosso grafo. Então, a gente pode até mudar aqui, na nossa implementação, ao invés da gente fazer a implementação partindo, que até aqui na hora que a gente... Deixa eu voltar aqui nos algoritmos, ó. No algoritmo que a gente tem aqui de busca em profundidade, a gente coloca lá o start vértice. Então, vamos colocar o vértice inicial, tá vendo? Esse aqui é toda a ordem que a gente tem topológica de explorar o nosso grafo. Então, a lógica que a gente tem aqui, o de explorar, ele vai ser muito parecido. A diferença que a gente vai ter aí, que ao invés da gente marcar aqui com aqui, a gente vai ter um contador, né? Então, esse contador, toda vez que a gente iniciar,
a gente vai zerar ele. Então, toda vez que a gente começar, e a gente vai sempre ter essa ordem topológica, que a gente vai conseguir trabalhar aqui. Então, vamos lá, a gente vai criar o nosso algoritmo aqui de busca em profundidade. Então, o nosso algoritmo de busca em profundidade. No caso, o algoritmo, a gente vai retornar aí. A gente pode colocar todos os objetos que a gente está percorrendo, ou seja, toda a ordem dos nossos objetos. Então, vamos colocar aqui int busca em profundidade. Ou o nosso DFS, né? A gente poderia colocar aqui simplesmente DFS. Profundidade. Para a gente poder fazer a busca em profundidade, a gente vai receber o nosso grafo aqui, grafo G. A gente pode colocar com passagem por valor. Se a gente for explorar a partir do elemento inicial, a gente não precisa passar a origem. Ou a gente pode passar a nossa origem aqui. Então, vamos passar a nossa origem, que aí fica igual na representação lá da nossa aplicação que a gente viu. Então, a gente vai precisar aí, já que a gente vai passar a origem, eu vou olhar essa origem que eu tenho ali. Nessa origem que eu tenho, a gente vai verificar se ele tem adjacência com alguém. Então, já que é adjacência, a gente vai colocar um J aqui, beleza? A primeira coisa a gente fazer é zerar o vetor. Então, for para o meu J está em zero, tanto faz I ou J, né? Meu J for menor que a quantidade de elementos, que é max, J mais mais. Então, vamos zerar o nosso vetor de visitados. Na posição de J, recebe 0. Então, a primeira coisa, a gente zerou o nosso vetor de visitados. Agora, o que a gente tem que ver? Eu tenho que verificar se partindo dessa origem, com quem que ele tem adjacência. E aí, nesse que ele tem adjacência, eu vou explorar. Quando que eu vou explorar? Se por acaso, nesse ponto ainda a gente não visitou, né? Ou a gente vai explorar normal, ou seja, se a gente vai fazer igual tá aqui, né? Ou seja, se a gente tem adjacência, cadê o que a gente fez aqui? A gente vai pedir para explorar a partir da minha origem ali, beleza? Para um que a gente tenha, né? Então, vamos fazer aqui. Acho que a gente pode seguir a mesma lógica que a gente fez anteriormente, né? A gente só chamar o explorar, porque a gente vai marcar a ordem aqui. Isso mesmo. Vamos chamar o explorar direto aqui. E aí, depois, a gente consegue printar toda a nossa estrutura, né? Deixa eu ver. Vamos explorar. Só que a gente não vai usar o mesmo explorar, porque o outro está marcando com 1, né? Então, vamos criar um outro explorar aqui. Vamos chamar de explorar DFS. Vou passar o meu grafo partindo da minha origem. E aí, depois que a gente explorar aqui, aí a gente pode ir printando, ou a gente já vai printando antes, né? Conforme a gente vai explorando, eu vou printando qual que é a ordem. Então, acho que aqui fica mais fácil. Eu vou explorar o meu grafo a partir da minha origem. Beleza, acho que aqui vai dar certo. Vamos testar aqui. A nossa função explorar vai ser tipo void, que ela só vai executar a nossa ação. Então, vamos chamar ela de explorar DFS. DFS, que é o Diff First Search, que é a nossa busca em profundidade. A gente vai receber o nosso grafo aqui e a gente vai receber nosso vértice, né? Porque o vértice vai mudar. A gente não vai chamar de origem. O primeiro vértice nosso vai ser a origem. Mas depois, como ele vai fazer chamada recursiva igual ao outro, então a gente não precisa disso, né? Então, vamos criar o nosso J aqui, que a partir da origem eu vou verificar se ele tem adjacência com alguém ali, né? Então, se partindo da minha origem, se ele tiver adjacência com qualquer outro elemento ali, a gente vai conseguir fazer essa verificação. Então, partindo da minha origem, eu vou verificar todas as adjacências que ele tem. Então, vou dar um printf aqui, ó. E aí a gente vai ficar verificando essas adjacências. Então, %d. Então, se eu partir do 1, eu quero verificar todas as adjacências que eu tenho a partir do 1. Então, se o 1 é o vértice meu aqui, eu vou verificar as minhas adjacências a partir dele. Beleza? Nessa posição que eu estou, ou seja, partindo dessa origem, eu vou marcar o meu vetor de visitados na posição do V aqui. E a gente quer saber a ordem que ele passou ali. Para que a gente consiga saber a ordem, a gente vai criar uma variável contador aí,
ela vai ter que ser global, porque como vai ser recursivo, senão eu vou perder essa variável contadora. Ó, então, vou colocar aqui, ó, a minha variável int com saindo de zero. Então, vou zerar aqui a minha variável contadora. E vou voltar aqui no meu DFS. E aí, o meu visit aqui, eu vou incrementar ele. Ou seja, na minha posição, só para poder ver a ordem. Aqui eu coloquei mais conte. Por quê? Porque se o conte está valendo 0, primeiro eu faço ele valer 1 para depois colocar aqui. Então, meu vetor na posição 5, então, é a minha origem, ele é o meu primeiro. Depois, eu incremento 2, aí eu pego 2 e coloco. Se eu colocar conte mais, ele vai atribuir para depois contar. Então, mais conte, ele vai incrementar para depois atribuir aqui. Então, primeiro ele vai incrementar aqui. É só para a gente poder manter essa ordem aqui. E aí a gente vai verificar aí dentro do nosso grafo, né? Opa, a gente tem que percorrer, né? Ou seja, partindo dessa origem, vou verificar todas as adjacências que ele tem. For para o meu J saindo de 0, enquanto o meu J for menor que a quantidade de elementos, J mais. E aí a gente vai verificar se a gente tem adjacência e se a gente não visitou ainda. A mesma coisa que a gente fez no outro de cima, basicamente, né? Então, se o meu grafo... não coloquei o G aqui, ó, meu grafo. Estou vendo que não está completando. Se o meu grafo na posição, ou seja, dessa origem ali que eu estou explorando, né? A partir desse ponto que eu estou explorando, no J, né? Que aí a gente vai ter a coluna, a partir dessa origem, qualquer adjacência que eu tenho, se eu tiver adjacência ali, ou seja, se for igual a 1, ou se for maior que 0, se a gente pensar num grafo ponderado, né? E se por acaso eu não visitei ainda, né? E se o visit na posição de J for igual a 0, eu não fui para lá ainda, aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Explorar DFS, passando o meu grafo e passando o meu J, porque ainda não fui. Então, se a gente olhar o explorar, os dois estão iguaizinhos aqui, né? A diferença é só para a gente poder verificar a ordem. Então, o visit aqui, ele vai mostrar a ordem que ele passou para a gente, igual a gente viu, e a gente está colocando esse print. Então, aí, tanto o algoritmo de alcance e o de busca em profundidade, eles são muito parecidos aqui, né? Dentro da implementação deles. Vamos verificar aqui depois que a gente explorou, a gente pediu para explorar, beleza. Aqui a gente vai conseguir visualizar tudo, depois que a gente explorou, vamos printar o grafo aqui, ó, o vetor, né? Vetor vetor DFS. E aí a gente vai conseguir ver a ordem aqui. E aí a gente pode dar um for, esse mesmo aqui, né? Só que aí a gente vai printar ele. F % D, vamos colocar um pipe, vírgula, vou mostrar o meu vetor completo depois. Beleza? E depois a gente sair do for aqui, vamos dar um printf /n, só para ele não ficar montuando em cima, né? Então a gente vai mostrar o nosso vetor DFS aí. Então, partindo de uma origem, a gente vai explorar todo a nossa matriz de adjacência. A gente vai marcar o nosso vetor o quê? Com 1, 2, 3, 4, mostrando qual ordem. E a gente vai conseguir ver o quê? A adjacência que a gente vai ter para cada um dos elementos. Então, para cada elemento que a gente tem, partindo da minha origem aqui, a gente vai conseguir ver todas as adjacências dele. Acho que aqui a gente vai conseguir visualizar dessa maneira. A gente vai explorar. Beleza. Aqui a gente pediu para explorar e vamos mudar aqui agora. A gente tem o alcance. E vamos colocar aqui 4 DFS. Por mais que seja sigla, em questões de concurso, ENAD sempre pergunta qual que é a diferença do algoritmo de DFS para o DFS, que é o que a gente vai ver na sequência. O DFS é o busca em profundidade. O BFS que a gente vai ver, que é o Brief First Search, é o busca em largura. Então, o 4 aqui vai ser a mesma coisa que a gente tem.
vai ser o mesmo 3, só que a gente nem vai precisar desse if, né? Que a gente só vai printar o nosso resultado. Então, vértice de origem, a gente vai ler só a origem, e aí a gente vai ser só chamar aqui, né? A gente não precisa dessas mensagens aqui. Partindo só da minha origem, só que ao invés de alcance, vai ser o nosso busca em profundidade. Case 4. Beleza. Vou colocar o case aqui. Eu não coloquei... não coloquei o código que a gente fez aqui. Espera aí. Ó, vou colocar o código do busca em profundidade. E vou colocar um código do explorar DFS aqui, que é quem faz o serviço mesmo, quem vai explorar. Lembrando que tem que criar a variável ponte lá, viu? Senão a gente vai ter problema. Vamos carregar aqui. Eita, break. Faltou ponto e vírgula aqui, ó. Coloca um ponto e vírgula. Joia. Voltando aqui, esse aqui acho que é o mesmo que a gente viu, né? 1, 0, 1, 3, 5. 0, 1, 3, 5, 4, 2. Acho que é o mesmo. Olhar aqui se é o mesmo, né? 0, 1. 1 tem com 2 e 1 tem com 2. 3, 4. O 5 tem com 4. É o mesmo, né? Só para a gente ter certeza que senão a gente vai simular, a gente simula errado aqui e a gente vai ter problema. Deixa eu diminuir aqui só para a gente poder fazer os nossos testes. A gente carregou aqui. Vamos verificar o nosso DFS. Então, no DFS aqui, partindo de uma determinada origem, a gente tem que conseguir explorar todo o gráfico e a gente visualizar depois, né? Então, vértice de origem, 4, ó. Então, do 1, ele foi para o 2. Do 2, ele foi para o 5. Do 5, ele foi para o 3. Do 3, por que ele não foi para o 1? Porque o 1 já foi visitado, ó. Aí voltou no 5. Depois, ele voltou no 5, mas lógico, ele não volta marcando, né? Então, do 3, ele retorna o algoritmo 5 e visita o 4. Então, a ordem, ele visitou o 3, depois visitou o 4. E aí ele volta todo. E aí a gente tem a ordem aqui, ó. O primeiro foi o 1, depois o segundo foi o 2, depois o terceiro foi o 5, ó. Tá vendo? Ó? O índice 5 aqui, ó, ele tá com 3. Depois do 5, ele veio para o 3. Então, se a gente pegar o 3 aqui, ó, o índice 3, ele foi o quarto a ser visitado. Depois, ele voltou e foi para o 4. O índice 4, ele foi o quinto a ser visitado. Então, partindo de uma origem, ó, do 1 para o 2, para o 5, para o 3, para o 4, a gente conseguiu fazer a exploração. E o nosso vetor DFS, a gente consegue visualizar ele aqui. Funcionou, belezinha. Vamos olhar aqui o DFS aqui partindo do 0. Então, ele vai fazer todo... vamos colocar o 4. Ó. O 4, ele não consegue para lugar nenhum aqui. E conforme ele foi chamando várias vezes, ele colocou o 4 aqui. Ele colocou 6 vezes. Porque ele chamou... Ele fez todas as tentativas. A gente só tem que ver por que ele marcou com 6 aqui. Ó. 0, 1, 2, 3, 4. Vamos olhar o nosso código aqui. O que ele fez? Que era para ele marcar aqui no conte... a gente não zerou o conte, pessoal. Importante, ó. Tô vendo por que tá com 6 aqui, ó. Na hora que a gente inicia o algoritmo aqui, ó. Busca em profundidade. Ó, a gente tem que zerar ele aqui. Porque a gente zerou ele como variável global, mas toda vez que eu chamar aqui, ó, eu vou ter que zerar ele. Então, é importante aqui, ó, a gente chamar o busca em profundidade. Senão vai acontecer aquilo, ó. Vamos ver se deu certo agora. Deixa ele carregar. Vamos chamar o DFS. Vamos olhar lá o nosso gráfico, né? Senão não fica visualmente, não fica legal. Vamos colocar o 1 de origem, ó. Explorou todo mundo. Beleza. Agora, se eu colocar o 4 de origem, 4, vou colocar o 4 de origem. Lá, marcado só com 1. É porque o nosso contador, ele tinha incrementado na chamada anterior, tinha parado no 5, e aí quando ele aumentou. Então, toda vez que a gente fizer a chamada, a gente zera ele.
Então, ó, do 4 ele só consegue para ele. Se eu explorar a partir do 2, ó, a partir do 2 ele veio para o 5, do 5, tá vendo? Ó, ele veio para o 3, volta, veio para o 4, volta, volta. A gente saiu do 2, né? Desculpa, ó. Do 5 ele veio para o 3. Do 3 ele veio para o 1, porque a gente não saiu do 1, desculpe, ó. 2, 5, 3, 1. Do 1 ele não vai para o 2, já foi. Volta do 3, não tem para onde ir. Volta do 5, ele vai para o 4, ó. Então, 2, 5, 3, 1 e 4. E se a gente fizer o teste aí aqui, ó, a gente tem um outro grafo, que é exatamente isso que eu estava representando aqui, ó. Então, a gente pegar esse grafo aqui, ó, é exatamente esse aqui, ó. Esse gráfico que está na atividade é exatamente esse que eu simulei aqui. Então, vamos fazer a busca em profundidade dele e vamos entender e vamos ver se o nosso código está certo também, né? Se o nosso código vai dar ok, ó. Deixa eu colocar o default aqui, deixa eu dar um zoom a mais. Então, se a gente fizer a busca em profundidade dele, vamos colocar que a gente vai partir do 2, por exemplo. Então, deixa eu colocar aqui no Notepad, ó. Ó, a gente vai partir para o 2. Então, primeiro ele está no 2. Do 2, ele vai para quem? Ah, só tem como ir para o 4. Do 4, ele vai para onde? O 4, ele tem adjacência com o 7, com o 5. Ele vai para o 5, que é o menor. O 5 tem adjacência com quem? Ó, e para cada um desses que a gente está indo, ele já está marcado como visitado, então ele não volta. O 5 tem adjacência com o 3 e com o 7. Ele vai para o menor, que é o 3. O 3 tem adjacência com quem? Com o 9. Ele vai para o 9. O 9 não tem adjacência com ninguém. Voltou no 3, não tem mais ninguém. Voltou no 5, ele tem adjacência com o 3, já foi, né? Já visitou. Ele tem adjacência com o 7, que ele vai continuar. O 7 tem adjacência com quem? Com o 8. O 8 tem adjacência com quem? Com o 6. E aí, desculpa, ele tem com 6 com o 9. Ele vai com o menor, que é o 6. Ah, mas o 9 já foi, depois que ele vai tentar. O 6 tem adjacência com quem? Com o 2. Foi nossa origem. Então, ele volta no 6. O 6 não tem mais ninguém, volta no 8. O 8 tem com o 9 já foi visitado. Volta no 7, não tem mais ninguém. O 7 veio de onde? Veio do 5. O 5 já foi para todo mundo, não tem mais. O 4 não tem mais para onde ir. O 2 não tem para onde ir. E aí terminou. Aí o 1 não foi visitado? Não foi, que partindo do 2 ele explorou tudo que era possível. E aí qual foi a ordem aqui? 2, 4, 5, 3, 9. Essa foi a ordem. Então ele vai marcando 1, 2, 3 na ordem. Então a gente consegue saber a ordem topológica de visita dos nossos nós. E a gente consegue explorar tudo. A gente colocar aqui, ó, o algoritmo o DFS aqui, ó, partindo do 2, ó, a gente vai conseguir visualizar aqui igual a gente está vendo, ó. Ó, 2, 4, 5, 3, 9, 7, 8 e 6, ó. E a ordem, ó, o 2 primeiro, depois veio para o 4, depois veio para o 5, depois veio para o 3, depois veio para o 9, depois voltou, né? Veio 7, 8, 6. Então, o que a gente simulou aqui tá igual. E agora vamos ver aqui no nosso código, né? O trabalho que a gente vai ter vai ser digitar esse grafo, né? Mas vamos lá, vamos colocar aí. Como que a gente... Ah, não, a gente está salvando com binário, então não vai dar, não. A gente vai ter que digitar mesmo. Eu queria colocar só os números lá para ver se dava certo. Eu até vou colocar um outro arquivo aqui, ó. Vou colocar aqui grafo, de qual exercício que é esse aqui, ó? Grafo exercício. Vou colocar atividade. Né? Grafo atividade, que a gente tem um outro exercício. E aí, só para poder, na hora de salvar aqui, ó, a gente salvar com outro nome. A gente poderia até colocar. Aí ele vai tentar carregar, não vai carregar nada, nem ele vai trazer zerado para a gente. E a gente tem aquele outro arquivo lá de salvo também. Então, vamos representar esse aqui, ó. Rapidinho a gente representa, só para a gente visualizar se o nosso algoritmo ele está dando certo, de acordo lá com o nosso simulador. Ó, então, eu tenho adjacência do 1 com 2, vão me ajudando aí se eu errar alguma coisa. Eu tenho adjacência do 1 com 3, eu tenho adjacência
do 2 com 4, eu tenho adjacência do 4 com 5, eu tenho adjacência do 4 com 7, eu tenho adjacência do 5 com 3, eu tenho adjacência, eu tenho adjacência do 5 com 7, eu tenho adjacência do 7 com 9, do 3 eu fiz? Do 3 eu não fiz, eu pulei o 3. Eu tenho adjacência do 3 com 9, eu tenho adjacência do 7 com 8, eu tenho adjacência do 8 com 6, eu tenho adjacência do 6 com 2. Ah, agora acho que foi, né? Ó, o 9 aqui. O 9, ele está recebendo do 8, do 7 e do 3. Do 3, do 7, do 8 eu não fiz, ó. Tem adjacência do 8 com 9. Ó, o 9 está aqui. Dos 3 e o 9 não tem com ninguém. O 6 ele recebe adjacência do 8. Beleza. O 1 não recebe adjacência de ninguém. E o 1 tem adjacência do 2 com 3. Beleza, né? Acho que deu certo aí. Vamos ver o DFS aqui. A origem nossa, vamos colocar partindo do 2, igual a gente viu, né? Ó, vamos visualizar aqui, ó, no nosso simulador, ver se o que a gente fez está certo também, né? Ó, 2, 4, 5, 3, 9, 7, 8, 6, ó. Bonitinho a busca, ó. E aqui a gente consegue ver a ordem. Aqui são os índices do vetor, né? Então, aqui, ó, o 2, depois do 2 aqui, ó, ele veio para o índice 4, do índice 4 ele veio para o índice 5, do índice 5 ele veio para o índice 3, do índice 3 ele veio para o índice 9. Então, a gente consegue ter aqui, o nosso vetor de visitados, ele está mostrando a ordem topológica, e aqui a gente consegue ver toda a exploração que a gente teve no nosso gráfico. Isso aqui que a gente acabou de ver é o que a gente chama de busca em profundidade. Então, a gente tem busca em profundidade e a busca em largura. A busca em profundidade, a gente vai ver essa conexão entre os vértices que a gente tem e qual a ordem de conexão que a gente tem com eles. Já na busca em largura, por exemplo, eu vou pegar o 1, e aí eu vou explorar o 2 e o 3, para depois da sequência. Na busca em profundidade, a gente sempre vai indo, né? É importante, dado um grafo, você saber apresentar a busca em profundidade e apresentar a busca em largura. A busca em largura eu vou mostrar na nossa próxima aula, que a gente vai ter na sexta-feira, na aula assíncrona que a gente vai ter. E na semana que vem, a gente vai ver o algoritmo de Dijkstra. E aí, basicamente, a gente vai quase fechar o nosso conteúdo. Depois, quando a gente retornar em janeiro, lá no dia 26, a ideia é fazer uma revisão de conteúdo do que a gente trabalhou, e aí já vai ser liberada a nossa pré-prova, no dia 26. Do dia 26 ao dia 2 vai ser a pré-prova, e aqui no dia 2 eu vou fazer a correção da pré-prova, e aí a ideia já é a gente receber as listas e a gente liberar a nossa segunda avaliação no dia 2, que vai até no dia 8. E aí no dia 9, que a gente tem a nossa última aula, aí vai ser para poder fazer o fechamento, se alguém ficou com alguma dúvida de prova, de pré-prova, de alguma parte do conteúdo, alguma atividade que a gente teve. E aí eu fecho a nota aqui até no máximo na sexta-feira, na quinta, sexta, para dia 14 e 15 ficar com a prova final. Essas datas que eu estou falando aqui, ó, eu coloquei aqui em datas das atividades avaliativas, na central de informações, ó. Então, aqui está a data que vai ser liberada a pré-prova, até quando ela vai, a segunda avaliação e a prova final. Então, a gente deve conseguir terminar o nosso conteúdo realmente, né? Agora, na semana que vem, então quase no Natal, né? Mas, e aí fica lá em janeiro, quando a gente voltar, para a gente poder tirar dúvidas, fazer pré-prova. Eu vou liberar também uma lista de atividades de grafos, a gente já tem uma lista de atividades de árvores, para que a gente consiga realizar a prática, né? Então, ainda a gente tem para poder ver o nosso algoritmo de busca em largura. Na sexta-feira, a gente vai ver o algoritmo de Dijkstra, então a gente vai ver a lógica, não vai implementar por questão de tempo, eu até posso colocar disponível a implementação dele, que foi feita. E aí a gente consegue fechar toda essa parte do conteúdo, ter listas e ficar disponível também para poder sanar dúvidas. Mais uma vez, importante, a gente tem
o Everton, que é o monitor, que ele pode ajudar, ele sempre está ficando disponível, mas o pessoal está procurando bem pouco. Joia, pessoal? Qualquer dúvida, então, só chamar, estou à disposição. Valeu!